Gostaria de apresentar a Ana Benço, diretora acadêmica administrativa da Pró-Reitoria de Graduação e Educação Continuada da PUC Rio Grande do Sul, parceira de longa data da Mercer. Ela contará um pouco da experiência com a Mercer nesse período. Oi, João, tudo bem? Olha, a PUC é uma instituição marista, né, que preza pela qualidade de ensino. Ela, esse ano faz 75 anos, né, é uma instituição, então, que tem uma caminhada bastante expressiva no cenário de educação e tem cada vez mais se destacado aí no cenário através do reconhecimento por rankings nacionais e internacionais, tanto na questão de ensino quanto pesquisa. Então, ela tem buscado esse aprimoramento, né, de forma contínua ao longo desses 75 anos e tem alcançado, digamos assim, um bom resultado que visa entregar para a sociedade, né, alunos com uma vasta experiência, qualificados, prontos para atender às nossas demandas. Bem, João, nós começamos a trabalhar com a Mercer, Metal, durante a pandemia, no ano de 2020, muito, né, impulsionados pelas necessidades que aquele momento nos trouxe, e a gente começou a operar, naquela época, o vestibular da universidade. Então, a gente passou a fazer um vestibular online e usando a plataforma da Mercer, Metal, como o nosso ambiente para a realização da prova. E mais recentemente, já no início deste ano, a gente utilizou, então, a Mercer Metal também para a realização de provas online na nossa nova modalidade de curso, que é a nossa graduação online, na qual a gente tem um parceiro tecnológico, mas também optou pela utilização da Mercer para a realização das provas. Bem, eu diria que a mudança ela foi bastante impulsionada, totalmente impulsionada, né, pela pandemia, mas ela se mostrou uma experiência bastante rica, né, em realização de provas online, e a gente procurava, especialmente nas plataformas, um suporte a uma prova que tivesse monitoração, ou seja, proctoring, né, que a gente pudesse fazer não só uma vigia do aluno por software, mas também com um acompanhamento por humanos, né, por uma supervisão humana. E nós olhamos algumas plataformas, a gente passou o primeiro semestre de 2020 olhando essas plataformas, e, de repente, foi mesmo assim, de repente me surgiu um contato através da nossa gestora de RH, divulgando a plataforma da Mercer, porque ela recebeu também como uma possibilidade de uso para os processos de RH, que é uma das atividades que vocês atendem. E ela nos trouxe essa possibilidade de usar a plataforma, que nos interessou muito, e aí a gente, então, começou a interagir, né, com vocês para poder conhecer o ambiente, e ele apresentou todas as funcionalidades que a gente precisava. Um ambiente para realização de prova segura, um ambiente fácil de utilizar para o candidato, um ambiente que nos permitia ter fácil acesso às provas, né, caso a gente quisesse corrigir no ambiente de vocês ou baixar para o nosso ambiente de correção, e também nos permitia fazer a monitoração dos alunos durante a prova, então, usando supervisores humanos, né, para além das características ou das funcionalidades de inteligência artificial que a própria plataforma nos provê. Isso foram fatores determinantes para que a gente pudesse, ou para que a gente escolhesse, né, a plataforma. E teve um outro fator determinante que nos ajudou a escolher a Mercer, foi a questão da Mercer ter suporte no Brasil. Isso facilita bastante o nosso trabalho, facilita o trabalho de todos os colaboradores e facilita esse entendimento também da cultura local, do entendimento das demandas das universidades locais, né, do nosso modelo de ensino e tudo mais, e facilita, obviamente, a operação no dia a dia para fazer o contato com a empresa. Então, esses foram fatores determinantes ali que nos trouxeram, em primeira mão, o contato com a Mercer e, depois do contato, nos fizeram optar pela Mercer para conduzir
os nossos processos de avaliação. E foi uma experiência bastante interessante e que nos fez, então, manter, né, essa relação e a colaboração com vocês para que a gente venha fazendo, então, os nossos processos seletivos desde 2020 em formato online e usando a ferramenta da Mercer Method. Em questões financeiras, ela tem é uma troca, né? A gente sai de um modelo em que eu tinha um custo de aplicação de prova presencial, com alocação de prédios, com impressão de prova, com alocação de pessoas para aquele dia, para estarem fisicamente presentes, todo um envolvimento das equipes de organização do campus, de alocação de salas, limpeza, comunicação, todos os setores acabam, vigilância, todos acabam envolvidos, e com a aplicação da prova online, a gente tem não só a facilidade das pessoas poderem estar nos seus locais de trabalho ou nas suas casas, quando a gente realiza em final de semana, e tem um envolvimento muito menor de infraestrutura, né, e de necessidade de outras pessoas de apoio. E então, a gente tem um custo que não se equivale, ele é diferenciado, mas acaba sendo muito mais, digamos assim, otimizado ainda, quando a gente usa esse mecanismo de prova online. Nós prevemos uma continuidade das provas online, seja para provas de vestibular, enquanto isso for o padrão, né, que se utiliza como processo seletivo, seja para a realização de outras provas, como eu comentei anteriormente. A gente, então, já tem usado a Mercer Method como um parceiro para fazer provas em outras modalidades de ensino. E a gente pretende, né, avançar nessas iniciativas e consideramos que ainda esse é um ambiente dentre os que a gente conhece, que a gente já testou e que a gente continuamente avalia, um ambiente seguro e de, digamos assim, fácil operação e que nos traz um custo-benefício muito bom, e por isso a gente manterá, né, a opção pela Mercer Method aí nos próximos eventos, né, e na ampliação que a gente vem fazendo na modalidade online e na realização das nossas avaliações. Então, como eu comentei na resposta anterior, a gente tem uma visão de ampliação do nosso produto de graduação na modalidade online, né? Hoje a gente conta com 10 cursos, mas a gente pretende ampliar essa oferta futuramente, e nessa oferta a gente tem uma modalidade que é de ensino totalmente online, que a gente tem processos avaliativos que se dão por meio de provas e outras atividades que muitas vezes precisam ser feitas de forma online, né? Eu digo online, mas com acompanhamento, como uma prova, como uma avaliação que precisa de algum tipo de acompanhamento durante a sua execução, e a gente entende que a gente sim usará a Mercer nessas iniciativas de avaliativas que a gente tem, então, aí, que nessa modalidade de ensino à distância que a gente ingressou, né? A gente que iniciou a oferta nesse ano. Com certeza, eu recomendaria a Mercer para outras instituições, para que possam efetuar, né, processos avaliativos, assim como nós viemos fazendo, porque até então a gente tem 100% de satisfação ali com os processos que a Mercer vem nos oferecendo.